Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo destacando o resumo da rodada, a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer alguns detalhes a respeito dessas equipes que disputam com o Sport as 4 vagas rumo à elite do futebol brasileiro no ano que vem. Vamos trazer aqui os resultados, e o que melhor aconteceu, algumas das projeções, possíveis projeções a respeito do campeonato. Resultados que chamaram a atenção neste terceiro momento. Muitos foram os empates. Isso está sendo uma tendência muito forte na disputa da segundona. Equipes que acabaram vencendo, elas despontam em relação às demais pelo nível de disputa, e isso a gente vai trazer aqui alguns dos poucos dos resultados. Lembrar que a rodada ainda não foi finalizada. A rodada ela terá seu término na segunda-feira, nesta segunda-feira às 20 horas, jogo que acontece no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, a equipe do Guarani recebendo o Vitória da Bahia. Vitória já venceu na competição, a equipe do Guarani busca um primeiro bom resultado no torneio, e vai ser um jogo aí de duas equipes que até então, antes mesmo das expectativas da primeira classificação, segunda, terceira classificação, essas equipes já eram apontadas como possíveis favoritas a um acesso futuro no torneio. Observar aqui o empate do Sport também, vamos trazer alguns detalhes. E antes de mais nada, pedir ao torcedor para que se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e dê o like aí nos nossos vídeos, para que o YouTube possa recomendar para outros torcedores que ainda não conhecem o nosso trabalho. Todas as redes sociais do Eu Pratico Esporte você encontra aí as notícias do Leão da Praça da Bandeira, o Facebook, no Twitter e também no Instagram, e mais detalhes completos aí das notícias, você tá lá tudo no site www.eupraticoesporte.com.br. Vamos lá, trazer aqui essa rodada, a rodada que teve início na quinta-feira, A quinta-feira foi de vitória da equipe do Botafogo de São Paulo, terceira vitória consecutiva da equipe do interior paulista. Bateu o São Bento jogando fora de casa. São Bento não vem bem das pernas, acumula aí 2 derrotas e um empate. O São Bento que, como o Brasil de Pelotas, também já está tendo muitas dificuldades nesse início. E as equipes que querem algo a mais nesse campeonato, elas podem pensar em vencer essas equipes tanto dentro como fora de casa. Não se pode perder pontos, pelo menos na teoria, para Brasil de Pelotas e São Bento, pelas campanhas que essas equipes já vinham realizando antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro. O Brasil não conseguiu vaga às quartas de final do Campeonato Gaúcho. São Bento acabou sendo rebaixado da Série A1 para a Série A2 do Campeonato Paulista. Então tudo isso faz com que essas equipes entrem com um patamar a menos em relação às outras equipes disputantes. Outro jogo da noite, da quinta-feira, tivemos aí o empate entre paranaenses no Couto Pereira. Coritiba e Londrina acabou empatando em 0-0. Na sexta-feira já tivemos mais 2 partidas. A vitória do Bragantino por 3-0 frente ao Atlético Goianiense. O Bragantino, que até então é taxado por muitos como um dos favoritos pelo investimento que vem sendo feito na equipe de Bragança Paulista, e provavelmente aí no próximo ano a mudança do nome da equipe, de Bragantino para RB Bragantino. O Red Bull entrando com essa injeção financeira no clube faz com que os resultados já comecem a aparecer. Os reforços também, eles aos poucos vão sendo regularizados, e a equipe vai se montando aos poucos com a base do Red Bull, campeão do Troféu Paulista, do interior paulista, no estadual, e a estrutura do Bragantino. Isso faz com que a equipe do Red Bull, no caso, a estrutura do Red Bull junto com a estrutura do Bragantino, possa se fortalecer ainda mais no decorrer do campeonato. Tivemos outro empate em 0-0 na sexta-feira, finalizando a rodada. Vila Nova e Ponte Preta. Esse foi o segundo empate em 0-0 da rodada em 4 jogos disputados. A gente já percebeu aí 2 empates. No sábado, mais 0-0. Tivemos o empate em 0-0 do Sport contra o Figueirense na Ilha do Retiro, o empate em 0-0 do Criciúma contra o América Mineiro e o empate em 0-0 do Operário contra o Oeste, mesmo jogando em Ponta Grossa. A rodada ela foi benéfica para CRB, que acabou vencendo o Brasil de Pelotas, mesmo jogando no interior do Rio Grande do Sul, 2-0, e Botafogo de São Paulo, como dito antes, assim como o próprio Bragantino. Das 9 partidas, 6 terminaram em resultado de igualdade, com 5 0-0 e um empate 1-1, que foi o resultado do Cuiabá frente ao Paraná Clube. O que se dá isso? A gente percebe que há um equilíbrio entre as equipes, e além disso, as equipes elas estão
muito bem postadas defensivamente. Há uma preocupação maior com a marcação, é bem normal, uma competição como a Série B ela vai exigir isso das equipes, mas já está virando algo comum entre as equipes abdicar de atacar, buscar um ponto fora de casa, atrapalhar os planos da equipe mandante em busca dos 3 pontos, e essas equipes mandantes, na maioria das vezes por falta de criatividade, elas acabam caindo nesse empate que é inevitável no fim das contas. Foi o que aconteceu no jogo do Sport, é um dos exemplos onde a gente pode citar que o Sport tentou, buscou, teve mais posse, teve mais volume de jogo, mas no fim das contas não conseguiu balançar a rede do goleiro Denis. É um exemplo que a gente cita aqui de várias outras partidas. O Oeste já vem aí há vários anos empatando no campeonato da Série B. A equipe do Figueirense vem de 3 empates, assim como o próprio Sport. O Sport até então não tinha empatado na temporada, vem de 3 empates na Série B. Coritiba, Londrina, Vila Nova, Ponte Preta, a maioria dessas equipes vem sofrendo empates no decorrer da competição. E isso é algo que vai, a cada dia que se passa, a cada rodada disputada, afunilando ainda mais a disputa, acirrando, porque a gente percebe que as equipes não conseguem engrenar. Com exceção do Botafogo de São Paulo, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Foi a única equipe que conseguiu aí deslanchar, bons resultados, vencendo. Pode até o desempenho não estar sendo satisfatório para alguns torcedores, mas dificilmente o torcedor vai estar achando isso. A gente percebe que a cultura do resultado ela vai além, ela inibe até uma atuação mais abaixo da equipe e por enquanto vai liderando essa competição. Um ponto que não podemos descartar em momento algum na Série B do Brasileiro deste ano, assim como já aconteceu no ano passado. Equipes da Série C que saíram da terceira divisão e são recém-chegadas à segundona, elas fazem boas campanhas no início. E no ano passado também isso aconteceu. Um exemplo claro disso aí é a equipe do Fortaleza, que foi campeã e hoje disputa a primeira divisão. O próprio CSA também, que acabou ficando no G4, disputa a primeira divisão. E neste ano já temos aí o próprio Botafogo de São Paulo, o Bragantino, que também veio da terceira divisão, e o Cuiabá. Essas 3 equipes estão no G4 deste momento da Série B. O que isso quer dizer? Que não se pode descartar essas equipes de um possível acesso nesse momento. Claro que é muito cedo, a gente percebe que as equipes que são consideradas favoritas elas podem crescer durante a competição, mas é perceptível que essas equipes entram bem mais focadas na disputa da segundona neste início. Até mesmo por retornar à disputa da segundona, por nunca ter participado, essas equipes têm uma atenção a mais e nessa atenção gera aí um foco tremendo que os levam aí a posições inicialmente incogitáveis, podemos dizer. Porque são equipes que elas conseguem reformular os seus elencos, vêm de bons campeonatos estaduais, a base do Red Bull com o Bragantino, o Botafogo de São Paulo, na medida do possível, fez o que pôde, mas mesmo assim na Série B está bem, e o Cuiabá foi campeão estadual. E era até uma dúvida anterior aqui em antigos vídeos do Eu Pratico Esporte, ressaltando a respeito desse desempenho do Cuiabá. Será que ele consegue repetir no estadual, assim como também no brasileiro? Está conseguindo por enquanto. E a equipe do Operário, que acabou subindo, também encontra-se entre as 8 melhores equipes nesse momento do campeonato. Então são equipes que não podemos descartar, mas é evidente que Vitória, Sport e essas outras equipes que até então não estão pontuando tanto e que são consideradas favoritas, elas podem chegar sim na parte de cima com um pouco mais de investimento e acertando as suas equipes. Mas a gente enxerga que é um campeonato mais uma vez atípico, com essa parada da Copa América no meio. Essa terceira rodada ela já pode nortear várias equipes para uma possível alavancada nesse primeiro momento do campeonato. Então perder pontos nesse momento, inclusive nessa rodada, poucas equipes foram as beneficiadas em 9 jogos, restando um jogo na próxima segunda-feira. Então é algo a ser observado, mas vamos aguardar. Nesse momento, as equipes da Série C vão dominando. O Sport ainda busca o caminho das vitórias e se vencer vai chegar na parte de cima, porque até então não perdeu. O Sport não pode perder. O Sport tem de vencer as próximas partidas para aí sim, quem sabe, vislumbrar posições maiores dentro da competição. Então é isso, espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Até lá!